Meus caros irmãos e irmãs, celebramos nesse final de semana, na nossa liturgia dominical, a solenidade do batismo do Senhor. E a maneira como que a igreja nos propõe celebrarmos vem justamente da nossa organização litúrgica e da sabedoria da igreja, né? Nesse sentido. A gente pensa assim, nós estamos seguindo uma lógica. A criança, quando ela nasce, uma das grandes preocupações, principalmente se a família tiver uma vozinha bem piedosa, né? Vamos batizar logo, vamos batizar. Você conhece alguma história assim? Da vozinha ficar toda preocupada e angustiada enquanto não batiza o netinho. Talvez até você conheça alguém muito próximo. Essa solenidade do batismo é proposto para nós, nesse contexto em que fecha para nós o chamado ciclo do Natal. Nós acompanhamos aí no tempo do Advento, preparar no nosso coração, da nossa vida, dos caminhos para o Senhor que vem até nós. Pois celebramos o Natal, próprio Deus que se faz pessoa humana. Celebramos aí a Santa Mãe de Deus. E semana passada, Jesus apresentado como uma luz para todas as nações, a chamada solenidade da Epifania. Fechando esse ciclo, apresenta-se para nós o batismo do Senhor. Como que João, o Batista, completando a sua missão de anunciar e de preparar o caminho para o Senhor. E a partir desse momento, o próprio Cristo que vem até nós, para que a palavra, para que os seus ensinamentos, para que o Evangelho anunciado para nós possa ser acolhido em nossos corações. Muito interessante justamente o que nos propõe as leituras, que ela nos fala justamente disso. A primeira leitura já falava, esse trecho aí de Isaías foi escrito bem antes de Jesus nascer, uns 500 anos, e fala da chegada de um tempo, de alguém enviado para trazer a justiça. A leitura deixa claro, né? Ele não vem aí para aumentar a confusão, muito pelo contrário. Ele vem para sanar, ele vem para curar, que os cegos possam enxergar, surdos ouvirem, e aqueles que se encontram cativos possam ser libertados. É o grande anúncio. Depois o evangelho de hoje, como eu disse, ele inicia-se falando que existia uma grande expectativa. O povo estava na expectativa. Bom, expectativa, na espera, ansioso, desejoso de que algo aconteça. Tem várias motivações, existem várias motivações para que as pessoas possam estar numa expectativa. Por exemplo, uma pessoa que se encontra humilhada, ela espera, ansiosa, o momento em que ela tenha resgatada a sua dignidade. Uma pessoa que se encontra enferma, ela espera, ansiosa, que seus males sejam curados. Bom, uma pessoa que se encontra endividada, ela espera encarecidamente que aquela situação se resolva de alguma maneira. Ou seja, nós vivemos, meus caros irmãos e irmãs, expectativa em expectativa, de acordo com a circunstância, de acordo com a necessidade. E o Evangelho fala de uma expectativa. Qual era a expectativa daquelas pessoas? Aquelas pessoas esperavam, ansiosas, uma mudança. Aquelas pessoas esperavam, ansiosas, que algo novo pudesse acontecer. Esse algo novo, essa espera, essa expectativa, ela é bem pontuada até
pela palavra de Deus. Se a gente pegar os profetas, eles anunciam que chegará um tempo novo para Israel, e começaria justamente com a presença do próprio Messias, que viria para resgatar novamente a glória de Israel de outrora. Essa é a expectativa. E aí João, aquele que antecede, prepara o caminho do Senhor. E hoje mostra o Evangelho de Jesus vindo até nós. Diz o texto que ele recebe o batismo pregado por João, ministrado por João. Que batismo é esse? É interessante nós refletirmos. João, meus caros irmãos e irmãs, batizava no Rio Jordão, por isso João o Batista, aquele que batizava. E o batismo de João, na verdade, ele estava inserido nesse contexto de preparar o caminho para a chegada do Senhor. O grande apelo de João era a necessidade de conversão. João afirmava que para o reino de Deus acontecer na nossa vida, precisamos, em primeiro lugar, buscar uma mudança naquilo que não vai bem. O primeiro passo, meus caros irmãos e irmãs, é conseguir reconhecer, principalmente, as nossas responsabilidades naquilo que não vai bem. Talvez uma grande dificuldade sua, minha, nossa, de todos nós, é justamente isso. Eu digo assim que nós somos grandes especialistas para perceber a falha do outro. E temos uma dificuldade muito grande de reconhecer as nossas próprias responsabilidades. O primeiro passo proposto por João é esse: reconhecer-se pecador, reconhecer-se cheio de falhas, reconhecer-se aquilo que se possa mudar, aquilo que precisa mudar em nós, nas nossas atitudes. E aí a proposta de João é que as pessoas fossem receber o batismo. Elas eram imersas na água, como que ao emergir, tivesse deixado uma vida velha, atitudes velhas para trás, e surgisse uma nova criatura, dispostas a querer de fato viver os valores do Evangelho. E é muito interessante nós refletirmos a ida de Jesus até o grupo em que estava João, como o próprio texto nos diz. Jesus, o próprio Deus, a palavra que se fez pessoa humana, o verbo de Deus encarnado, por ser Deus, não tinha pecado. Por que Jesus vai então receber esse batismo? Na verdade, meus caros irmãos e irmãs, com este gesto concreto, verdadeiro, Jesus está dizendo assim: eu estou indo até você. Ele está vindo até cada um de nós para nos resgatar dos nossos pecados, das nossas omissões, das nossas limitações, e construir juntos com cada um de nós um caminho sólido para o reino de Deus. É muito interessante aqui o que aparece no Evangelho, e diz o texto: Jesus, o Filho, vai até lá e é batizado. Desce sobre ele pomba, simbolizando justamente a presença do Espírito Santo naquele momento. E o próprio Pai se manifesta dizendo: é este meu filho, é este o momento, é a partir de agora que nós caminhamos. E a gente tem essa dimensão trinitária nesse momento, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. O batismo ministrado por João é diferente do batismo proposto pela igreja. Como assim? O batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meus caros irmãos e irmãs,
através do nosso batismo, nós nascemos para uma grande família, a igreja, a comunidade, a vida de igreja e de comunidade. É por isso que nós somos batizados. Iniciamos com o nosso batismo uma grande jornada de, como igreja, trilharmos o caminho de Jesus. Como igreja, seguir os seus passos nessa dimensão de vida de igreja, de vida de comunidade. O batismo nos insere justamente, meus caros irmãos e irmãs, nessa grande dimensão. Caminharmos em comunidade, em comunhão. Sermos esta igreja, sinal da presença de Deus em nossas vidas. Por isso que, completando a mensagem das leituras, tem essa fala, esse discurso de Pedro, no livro dos Atos dos Apóstolos. Pedro está na casa de Cornélio, um pagão, e Pedro está num contexto de grande divisão da comunidade. A comunidade se encontrava dividida. Qual era a motivação? Era a postura das pessoas de não aceitação. A caminhada feita com o povo de Israel até aquele momento era uma caminhada exclusivista. Era o povo eleito. A partir de Jesus, como celebramos semana passada na solenidade da Epifania, essa mensagem é para todos. É por isso que Pedro fala assim: agora eu estou entendendo. Deus não faz essa distinção entre as pessoas. Todos, como falava Paulo na segunda leitura semana passada, todos são admitidos à mesma herança. Os pagãos, os judeus, a mesma promessa em Cristo Jesus. E pelo batismo, nós nascemos para esta grande família, a família de Deus, a igreja. E somos chamados, motivados, meus caros irmãos e irmãs, a buscar a todo momento a superação de todas as dificuldades, de todas as diferenças. Às vezes a gente tem dificuldade de relacionamento até dentro de casa, na nossa família. E quanto é importante nós nos abrimos à graça de Deus, para que aquilo que é de Deus favoreça, prevaleça. A primeira leitura, na conclusão, ela nos chama a atenção justamente para isso. Aquele que vem em nome do Senhor, vem para curar as nossas cegueiras, talvez curar as nossas surdez, nos libertarmos, meus caros irmãos e irmãs. Às vezes a grande dificuldade para que haja um relacionamento harmonioso, a grande dificuldade às vezes a gente conseguir nos desapegarmos, vamos chamar assim, das nossas manias, dos nossos apegos, dos nossos vícios e tantas coisas que dificultam um bom relacionamento começando dentro de casa. E às vezes a gente transporta isso para a nossa vida de comunidade. E aí acontece uma outra grande dificuldade quando nós não enxergamos que o bem maior que temos é vivermos o projeto de Deus. Então celebramos hoje, ao celebrar o batismo do Senhor, o nosso próprio batismo. Celebramos a nossa caminhada de fé. Celebramos a nossa determinação que o projeto de Deus, que começa em nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se estabeleça de uma forma consistente. E como igreja, como comunidade, como povo de Deus, possamos caminhar firmes, determinados, unidos, para que o amor de Deus aconteça.